Eita, então, boa noite, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Aqui estou mais uma noite com vocês. Glórias ao Senhor, porque Ele me concede essa oportunidade de estar junto com vocês e estar elevando os nossos pensamentos para Ele, né? Nós temos, um momento crucial, assim, onde nós temos que elevar os nossos pensamentos para o Senhor, né? Para que Ele possa nos dirigir, dando clareza e entendimento para a gente, não é mesmo? Então, eu hoje venho aqui agradecida ao Senhor por esse novo dia, por um dia que passou, por essa noite que está sendo para mim abençoada e creio que para vocês também, não é mesmo? Então, hoje eu vim para a gente dar continuidade ao estudo do livro do profeta Jeremias. Hoje eu vou falar sobre o capítulo de número 40. Jeremias vai a Gedalias. Tá aqui, ó. Capítulo 40 do profeta Jeremias, o livro, tá bom? E eu tô aqui com a Bíblia, né? Eu dei uma passada assim rápida aqui, que hoje o meu dia foi assim, não me deu muito tempo. Mas eu consegui ler alguma coisa. Também fui assistir a reunião na igreja aqui, onde foi uma pregação maravilhosa do pastor, né? Ele falou sobre a gente olhar para o céu, né? Porque ele fez com que todos nós que estávamos ali tivéssemos entendimento de que aquele que se prostra, fica prostrado olhando somente para o chão, para baixo, não recebe as promessas de Deus. Deus, Ele gosta que a gente olhe para o céu, para Ele, para cima. Quando nós olhamos para cima, Ele traz a solução, né? Eu entendi perfeitamente o que o pastor quis dizer. Então, eu também quero passar isso para vocês. Porque assim, nós conseguimos ver a diferença entre a águia e a galinha. Você consegue ver a diferença? O que a galinha faz? A galinha, ela anda o tempo todo ciscando e olhando para o chão, né? O único momento que ela olha para cima e assim mesmo, olha de olhos fechados, é quando ela está bebendo água, não é mesmo? E a águia? A águia não, ela olha o tempo todo para cima e ela voa cada vez mais alto, porque ela está olhando para o alto, né? E assim somos nós seres humanos. Lembra de Abraão? Abraão, ele se viu prostrado uma época, né? Muito triste, prostrado. E ele olhava para baixo. Então Deus apareceu para ele. Por que Abraão se viu prostrado? Assim, teve uma época que ele... Deixa eu ver se eu consigo lembrar bem. Houve uma época em que Abraão, ele foi ameaçado, se eu não me engano, por Jezabel, né? Ele foi ameaçado. Só que Abraão, ele havia, algum tempo atrás, ele havia vencido muitos homens guerreiros, né? Que estavam lá em guerra. E quando Jezabel soube de Abraão, aquelas coisas todas de Abraão, então Jezabel, no mesmo dia, falou para ele, não sei, eu estou tentando lembrar, tá, gente? Se eu estiver enganada, vocês depois podem até botar aí no comentário e me corrigir, tá bom? Diz assim, ó, eu lembro que falava assim, Isabel disse, ainda hoje, neste mesmo horário, você será... Ameaçou ele, né? Isabel ameaçou ele. E aí Abraão ficou temeroso. Ele teve medo e começou a olhar para baixo. Então se prostrou, ficou olhando para baixo com medo de Jezabel. O que uma mulher como Jezabel poderia fazer contra Abraão? Abraão, que era um homem temente a Deus, não é mesmo? Então, eu vejo aí, eu aprendi que quando nós olhamos para cima,
né? Olhamos para cima. Eu lembro que na história conta que Deus aparece para Abraão e fala para ele, porque Abraão fugiu com medo de Jezabel, né? Lembra? Então, Deus apareceu para ele, ele foi se esconder lá numa caverna, e Deus apareceu para ele e falou: o que você faz aqui? Por que você está aqui? Saia para fora. E aí, mandou que ele saísse para fora e olhasse para o céu. E contasse, que ele falasse que se ele era capaz de contar as estrelas, lembra? E aí, só que Abraão não tinha condições de contar as estrelas. O que Deus queria mostrar aí para Abraão? Ele queria mostrar a grandeza dele diante das coisas que estavam acontecendo ali. Por que ele estava com medo daquela mulher? Se ele era o Deus Todo-Poderoso, se ele olhasse para Deus, Deus tinha solução para ele. Então eu entendo com isso que nós sempre temos a solução quando nós olhamos para o alto, quando nós olhamos para o céu, quando nós olhamos para Deus. Aí Deus sempre tem a solução para os nossos problemas. Eu sempre disse aqui, né, que Deus é a nossa solução, Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa fortaleza, não é mesmo? Então, a mensagem de hoje é: não olhe para baixo, olhe para os montes, olhe para o céu, olhe para Deus, para que a sua vida venha crescer. Porque quando você olha para cima, para Deus, você se fortalece, porque Deus te dá força para você prosseguir. Você entende? Deus te dá força e mostra o quão grande é Ele na sua vida. Deus mostra para a gente o quão grande Ele é na nossa vida, né? Que não existe pessoas que possam te fazer se arrastar. Porque o diabo quer isso, ele quer arrastar a gente, né? Ele quer arrastar a gente, jogar a gente no chão, quer que a gente fique olhando para baixo. Mas Deus é a nossa solução, Deus quer nos engrandecer, Ele quer que a gente olhe para cima, para Ele, para os céus, né? Quando Deus perguntou a Abraão se ele poderia contar as estrelas no céu, Ele estava mostrando para Abraão a grandeza dele, quanto ele podia ajudá-lo, se ele olhasse para ele. Então, essa é a mensagem, gente. Olhem para o alto, olhem para os montes, olhem para Deus. Porque quando você olha para Deus, você vê a grandeza de Deus e vê quantas coisas boas Deus faz nas nossas vidas quando nós o buscamos, quando nós somos temente a esse Deus, tá certo? Então, gente, hoje eu vim falar do capítulo de número 40 do profeta Jeremias. E eu vou ler para vocês alguns versículos, depois eu venho com a explicação que está na Bíblia. Mas eu gostaria muito que você, novo que está chegando, se inscreva no canal. Aperte aí na palavrinha inscrever-se, no sininho na palavrinha todos. É rapidinho, você não perde tempo. Aqui você só vai ganhar. Todas as vezes que você entrar aqui, você ganha o quê? Conhecimento na palavra de Deus. Quer coisa melhor do que ganhar conhecimento na palavra? Quando nós ganhamos conhecimento em Deus, nós crescemos. Nós crescemos, porque Deus, Ele faz com que a gente venha crescer, venha nos fortalecer, né? Ele não deixa que a gente fique olhando para baixo, mas que a gente olhe para cima, para que a gente venha crescer. Tá certo? Então, você novo, se inscreva no canal, aperte na palavrinha inscrever-se, no sininho na palavrinha todas. Em seguida, você vai ver uma mãozinha, ó, aperta nessa mãozinha, aperta nela, tá bom? Aperta nessa mãozinha para mostrar para o nosso canal que você está presente, de que você gosta do que você ouve aqui, das palavras que eu trago, né? E do que você vê também, tá certo? Que é de grande importância para o nosso canal, que você dê um like aí. Cada vez que você dá um like, você vai estar fazendo com que o YouTube, o nosso canal, leve essa mesma mensagem para outras pessoas por aí afora. Você entende? Independente de você compartilhar ou não. Porque se você compartilhar, o YouTube entende que você
está gostando e que outras pessoas precisam ouvir e ver. Mas, mesmo que você não venha compartilhar, mas que se você der o likezinho aí, nessa mãozinha, o nosso canal com certeza vai apresentar também essa mensagem para outras pessoas. Tá certo? Então faça isso em nome do Senhor Jesus, porque você vai estar evangelizando e Deus vai estar te abençoando por todas as coisas que você faz em prol de trazer, de ajudar, né, outras pessoas com as palavras de Deus. Tá certo? Então faça isso, tá bom? Eu vou ler aqui e depois eu venho com as explicações que está aqui na nossa Bíblia. E diz assim no versículo de número 1 do capítulo 40 do livro do profeta Jeremias. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, depois que Nebuzaradã, capitão da guarda, a deixara ir de Ramã, quando o tomou, estando ele atado com cadeias no meio de todos os do cativeiro de Jerusalém e de Judá, que foram levados cativos para a Babilônia. Tomou o capitão a guarda a Jeremias e disse-lhe: O Senhor teu Deus pronunciou este mal contra este lugar. E o Senhor trouxe e fez como havia falado, porque pecaste contra o Senhor e não obedeceste à sua voz. Portanto, vos sucedeu isto. Agora, pois, eis que te soltei hoje das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Sede apraz vir comigo para a Babilônia. Vem e eu cuidarei de ti. Mas se não te apraz vir comigo para a Babilônia, deixa de vir. Olha, toda a terra está diante de ti. Para onde parecer bom e reto aos teus olhos, ir para ali vai. Mas como ele ainda não tinha voltado, disse-lhe: Volta a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a quem o rei da Babilônia pôs sobre as cidades de Judá, e habita com ele no meio do povo, ou se para qualquer outra parte te aprover ir, então vai. E dei-lhe o capitão da guarda sustento para o caminho, e um presente, e o deixou ir. Assim veio Jeremias a Gedalias, filho de Aicão, a Mizpã, e habitou com ele no meio do povo que havia ficado na terra. Ouvindo, pois, todos os capitães dos exércitos que estavam no campo, eles e os seus homens, que o rei da Babilônia tinha nomeado de Gedalias, filho de Alcão, governador da terra, e que ele havia confiado os homens e as mulheres e os meninos e os mais pobres da terra, que não foram levados cativos à Babilônia. Vamos pular aqui um pouquinho, coisa mínima, para o versículo de número 11, que diz assim: Do mesmo modo, todos os judeus que estavam em Moabe, e entre os filhos de Amon e em Edom, e os que haviam em todas aquelas terras, ouviram que o rei da Babilônia havia deixado alguns em Judá, e que havia posto sobre eles a Gedalias, filho de Alcão, filho de Safã. Então voltaram todos os judeus de todos os lugares, para onde foram lançados, e vieram à terra de Judá, a Gedalias, a Mizpã, e recolheram vinho e frutas do verão com muita abundância. Joanã, filho de Careã, e todos os capitães dos exércitos que estavam no campo vieram a Gedalias, a Mizpã, e disseram-lhe: Bem sabes que Baales, rei dos filhos de Amon, enviou Ismael, filho de Natanias, para tirar-te a vida. Mas Gedalias, filho de Alcão, não lhe deu crédito. Todavia Joanã, filho de Careá, falou a Gedalias em segredo.
em Mizapã, dizendo: Irei agora e ferirei a Ismael, filho de Natanias, sem que ninguém o saiba, por que razão te tiraria ele a vida? De modo que todos os judeus que se têm congregado a ti fossem dispersos e perecesse o restante de Judá? Mas disse Gedalias, filho de Aicão, a Joanã, filho de Careã: Não faças tal coisas, porque falas falsamente contra Ismael. Então vamos entender aqui esse pequeno capítulo. Então, nesse capítulo de número 40, no versículo 2 e 3, ele fala sobre um personagem com o nome de Nebuzaradã, né? Esse Nebuzaradã era capitão da guarda do exército babilônico. E ele fez uma declaração atípica, desculpa, ele fez uma declaração atípica para outra pessoa que era estrangeira, que não era, né, de lá. Ele afirmou que a destruição da nação aconteceria exatamente como foi predido por Jeremias. Então ele chegou e foi falando. E o oficial reconheceu ainda que o mal veio por causa da desobediência do povo de Deus, porque o povo não queria obedecer a Deus. Então isto é, quem entregou Judá nas mãos dos caldeus foi a justiça divina, foi o próprio Deus, e não o poderio bélico ou a coragem de Nabucodonosor. Foi o próprio Deus que entregou o povo que acontecesse tal destruição. Então foram todos, aí todos foram a Jeremias e esse Nebuzaradã, ele então falou que o que te apraz, né? Ele foi levar Jeremias, foi levado até o rei falou que ele deveria ser solto. Então foram dadas a Jeremias a liberdade, o rei deu a liberdade a Jeremias e deu a ele também deu a ele a vontade para ele escolher para onde ele queria ir, se ele iria com ele para a Babilônia ou se ele ficaria. E aí Jeremias escolheu, né? Ele escolheu, creio, aqui pelo que eu me lembro de eu ter lido, que ele escolheu estar no meio do povo. Mas deixa eu ler aqui. Ele escolheu, cadê? Foram dadas a Jeremias a liberdade, a opção de escolher entre viver na Babilônia, sendo bem tratado por Nabucodonosor, ou continuar em Judá. Ele escolheu continuar em sua terra natal e ajudar Gedalias em sua missão de governar a nação. A benevolência concedida ao profeta era resultado da fé e do temor a Deus que durante toda a sua vida ele havia plantado. Ou seja, Jeremias obedeceu, sofreu e permaneceu confiando no Altíssimo, por isso foi recompensado por ele. Porque foi o próprio Deus que fez com que o inimigo protegesse Jeremias, o próprio inimigo protegeu Jeremias. Porque tudo aconteceu assim. Deus então cumpriu a palavra dele, né? Deus cumpriu a palavra dele dita por Jeremias, né? Lá em Jerusalém, o exército babilônico então sitiou lá em Jerusalém, né? O rei lá, o Zedequias, ele então sitiou lá. E o rei Zedequias, ele também foi preso depois, ele foi preso com seus filhos, e seus filhos todos foram assassinados, né, diante dos olhos do próprio rei, né? Olha como é que Deus faz. Aí Nabucodonosor deu ordem para que tirasse a visão dele, né? E os seus olhos então foram vazados, né? Foi muito triste, uma história muito triste contada.
Então Deus advertiu por muitas vezes que haveria uma tragédia, né? Que aconteceria muitas coisas naquele local. Deus advertiu através de Jeremias, mas eles não queriam ouvir. Então, Deus, ele só quer o nosso bem, ele quer o bem de todos. Mas quando há obediência, tá certo? Quando há obediência, então Deus atende. E aí, aqui no versículo de número 11, que fala assim: do mesmo modo, todos os judeus estavam em Moabe, entre os filhos de Amon, em Edom, e os que haviam em todas aquelas terras, ouviram que o rei da Babilônia havia deixado alguns em Judá e que havia posto sobre eles a Gedalias, filhos de Alcão e filho de Safã. Aqui nesse caso, está falando no versículo 11 que os judeus eles estavam em Moabe, né? E Amon e Adom são os que haviam fugido, eles já haviam fugido para as terras vizinhas antes do cerco babilônico. Então eles haviam fugido para lá. Então quando eles viram que o perigo havia passado e havia um novo governador, né? Houve um novo governador lá, então eles decidiram voltar lá para a terra deles. E esse homem, que era de confiança lá, né, do rei, designou, então, foi designado pelo rei Caldeu, né, para cuidar de Judá e de Gedalias, né? Então, ele começou a cuidar lá. Aí também fala lá no versículo de número 13 e 16, fala que não haveria crédito, né? Não foi dado crédito. Nem todos os que voltaram para ajudar estavam dispostos a se submeter a Gedalias. O novo governador era um homem bom, o novo governador que estava lá, né? Que visava a paz para restaurar a nação que estava toda destruída. Por isso pedia que ninguém se revoltasse contra o jugo caldeu naquele momento. Entre as pessoas do rei, do seu convívio, havia um homem chamado de Ismael, que tensionava matá-lo. Embora Gedalias fosse íntegro e fiel, foi prejudicado por sua genuidade. Então, nós aprendemos com isso que o Altíssimo tenta nos aliviar por diversas maneiras sobre as situações perigosas e todos esses tipos de armadilhas que nós passamos ou que o diabo faz com que a gente venha passar. Então, Deus, ele nos livra, como diz o Salmo 91, né? Para que Deus nos esconde debaixo dos braços dele, né? Debaixo das asas dele, como diz no Salmo. Então, nós vimos que Nabucodonosor, ele deu a Jeremias todos os cuidados. Para você ver, o próprio inimigo deu os cuidados para Jeremias. E ele, Jeremias, então ganhou a liberdade e teve ainda ainda foi dado pelo inimigo que ele escolhesse para onde ele queria ir, se ele queria voltar para a Babilônia ou se ele preferia ficar lá em Judá junto ao povo. Então Jeremias sofreu muito, passou muitas adversidades, ele sofreu muito até com o próprio povo dele, né, devido às oposições do próprio povo. Então todo aquele povo da terra dele, onde ele vivia lá, foram contra ele. Mas Deus enviou Nabucodonosor, que era inimigo também, mas Deus fez com que ele, né, cuidasse plenamente de Jeremias, que desse todo, cumprisse com tudo, assim, tudo que Jeremias quisesse, desse para ele. Então Deus, ele cumpriu
com a palavra dele de que iria, tudo que Jeremias falou, né, que iria ser destruído, que haveria, o povo babilônico tomaria, né, sitiaria lá aquele lugar. Então, por falta de obediência do povo, o povo pecava o tempo todo contra Deus. Você entende o que eu falo? Então, nós precisamos ter consciência, né? E procurar fazer as coisas corretas. Em vez de você olhar para baixo, ficar olhando prostrado, caído, né? Frustrado, triste, você ficar aflito, né? Olhando para baixo. Enquanto você ficar assim, Deus não vai te ajudar. Mas a partir do momento que você olhar para cima, olhar para os céus, olhar para Deus e crer que esse Deus, ele pode te ajudar, com certeza a sua vida vai, se levantar, porque Deus te coloca de pé. Ele te coloca de pé, por mais que você passe o que for, né? Às vezes nós passamos muitas tribulações, muitas adversidades, há oposições dos próprios de sua residência, da sua casa, né, da onde você vive, seus próprios parentes, há oposições deles contra você, mas Deus não te deixa caído. Deus te levanta para mostrar para os próprios familiares, para aquelas pessoas da sua família, da sua casa, que está fazendo contra ti, né, que são os próprios de casa, às vezes nem são inimigos de rua, não. Às vezes a própria sua casa quer te ver caído em vez de te ajudar. Acha que ele pode tudo, que ele sabe tudo. A pessoa não tem a humildade de falar assim, poxa, é mesmo, eu não sabia disso. Poxa, eu aprendi agora, então, poxa, glórias a Deus que eu estou aprendendo com você. Que às vezes tem uma pessoa, por exemplo, é um caso que eu vou contar. Às vezes acontece coisas com a gente, na nossa própria família, que a gente tem você por ter mais experiência, já passou por algumas coisas, então, tá vendo que a outra pessoa está chegando, né? E a outra pessoa quer se dizer que ela sabe mais, né? E você quer passar uma experiência para ela, mostrar algum fato, né? Olha, não é assim. Ó, se você fizer assim, é assim. Eu estou te falando porque eu tenho experiência própria. Mas a pessoa não quer aceitar. A pessoa acha que a gente está querendo mandar, está querendo ser melhor que ela. Você entende o que eu falo? Então, nós precisamos entender que esse Deus poderoso, ele é grandioso em fazer-nos entender que não é nós querendo ser melhor que ninguém, mas é ele que nos sustenta e nos coloca de pé quando nós olhamos para o alto, para aquela pessoa ver, aquela pessoa que está achando que você quer ser melhor que ela, só porque você está mostrando para ela um fato, né, que aconteceu com você, para até despertar naquela pessoa, né? A pessoa não quer aceitar, porque acha que a gente está menosprezando. Não é menosprezo pela pessoa, mas é o fato de você estar ensinando, mostrando através de experiências, por coisas que você passou, para aquela pessoa. Tá dando mais ou menos para vocês me entenderem? Eu espero que vocês estejam me entendendo, porque Deus, Ele ama os seus filhos, desde que você olhe para o alto. Ele é a solução, Ele é a nossa esperança. A grandeza, quando você olha para esse céu, né? Quando nós olhamos para o céu, existem 3 céus, né? É o céu onde anda, como é que eu vou dizer? Acontecem as coisas espirituais, né? E aí tem o céu, que é quando a gente vê as estrelas. Esse é o 2º céu. E o 3º céu é onde Deus vive, onde nós não conseguimos alcançar em visão. Mas quando nós olhamos para o céu, nós não conseguimos nem contar as estrelas. Você consegue contar as estrelas? Ninguém consegue.
Então, quando nós olhamos para o céu, a gente vê a grandeza de Deus, do universo. Não é mesmo? Então é isso, gente. Eu acho que eu estou falando, e eu tenho pouco tempo aqui, o tempo está correndo. E amanhã eu venho com vocês com o capítulo de número 41, que fala sobre o assassinato de Gedalias, né? E assim nós vamos prosseguir no nosso livro aqui do profeta Jeremias e vamos aprendendo. A partir de então, nós vamos tomando cada vez mais conhecimento da palavra do Senhor, vamos refletindo e vamos botando bênçãos nos nossos corações, nas nossas mentes e vamos transbordar para outras pessoas, passar para outras pessoas devido ao nosso conhecimento, tá certo? Então, Deus os abençoe grandemente. Amanhã eu venho com vocês falando mais alguma coisa. Vamos engrandecer o nome do Senhor e dizer o quão grande e maravilhoso Ele tem sido nas nossas vidas, tá bom? Não há nessa terra, não há bem maior do que o nosso Deus. Não há bem maior. O nosso bem maior, a grandeza de Deus nas nossas vidas é que nos faz ficar de pé, tá certo? Até amanhã, se Deus quiser. Boa noite para vocês. Amanhã eu estou de volta com o capítulo de número 41. Tchau, boa noite.